No caminho do polícia havia uma câmera no caminho do polícia. Antigamente eu dava mais luz a casos de excesso policial, mas chegou um momento da minha vida que eu percebi que se eu fosse falar de cada caso isolado diário, meu tempo não daria. É muito excesso, muita sujeira, muito histórico, é muito caso isolado. Mas hoje eu vou ter que dar murro em ponto de faca, pois houve excesso em um excesso que excede fronteiras. Em 2014, "não consigo respirar" foram as últimas palavras de Eric Garner, 43 anos, repetidas 11 vezes antes de sucumbir à asfixia provocada por um mata-leão dado por um policial. O motivo era que ele estava vendendo cigarros contrabandeados. A frase, portanto, virou bordão em protestos que eclodiram nos Estados Unidos contra a violência policial racista. 6 anos depois, foi a vez de George Floyd, aos 46 anos, repetir desesperadamente "não consigo respirar". Acusado de tentar passar uma nota de $20 falsa para comprar um maço de cigarro, dessa vez foi o joelho de um policial que pôs fim à sua vida. E aposto que vai ter um monte de gente se esforçando para acreditar que o que faz mal é o cigarro. Infelizmente, a frase voltou à tona após ser repetida umas 8 vezes por Frank Tyson, de 53 anos, antes de ser vítima também de um joelho policial no último dia 18. Mas dessa vez, a frase que virou slogan da luta antirracista não foi a que mais saiu da boca da vítima. Ao receber a ordem de abordagem, a primeira coisa dita por Frank foi "não, vocês vão me matar", o que repetiu ao menos 13 vezes durante a truculência que terminaria confirmando sua previsão. E para além da frase repetida, do enredo policiais brancos versus homens negros repetido, há outro elemento importante disso tudo que se repete, que é a câmera. No primeiro caso, uma câmera de celular, e nos dois últimos, a câmera corporal dos policiais. Aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, o debate sobre o uso das câmeras por policiais está aquecido desde a eleição do bolsonarista Tarcísio, que durante a campanha chegou a afirmar que tiraria as câmeras do batalhão conhecido pelo bordão "Deus cria e a rota mata", mesmo após o programa resultar magicamente no menor número de mortes por policiais da história. De lá pra cá ele já mudou de ideia várias vezes, mas voltou a ser cercada por essa pauta após uma história mais próxima da gente e que reúne ainda mais coincidências do que a frase repetida lá fora. Vai vendo que cabuloso. No dia 2 de fevereiro, o soldado da Rota Samuel, Wesley Cosmo, foi baleado no rosto durante uma ação e não resistiu. Mas graças aos registros da sua câmera corporal, o autor foi identificado e preso 2 semanas depois. O desfecho comprova que as câmeras são segurança para o policial também, mas outra ponta solta dessa história mostra a eficácia das câmeras na proteção da população. O fim trágico de Samuel se deu durante a Operação Verão, realizada todos os anos na Baixada, mas que foi intensificada nesse ano na esteira da Operação Escuda, deflagrada 7 meses antes após o assassinato no Guarujá de outro policial da rota, Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Apenas 2 dias desse assassinato, o mesmo Samuel era destacado para a Operação de Resposta, Vingança da polícia. Junto dos PMs Rafael Trujillo, Rubem Pinto Santos e Samuel Wesley dispararam 15 vezes, afirmando terem visto 3 suspeitos na favela da Prainha, estando 2 deles armados e tendo disparado contra eles. Nessa semana, no entanto, a investigação sobre o episódio terminou com a denúncia do Ministério Público sobre a mentira dos policiais. Ainda que tenham tentado obstruir as imagens das câmeras corporais, foi possível concluir que eles não apenas atiraram sem motivos, como plantaram uma arma e drogas para justificar a morte de Jefferson Júnior Ramos Diogo, de 34 anos. A mesma câmera que elucidou o caso em que esse policial foi vítima foi também a que elucidou o caso em que ele foi algoz. Mas tanto o Jefferson quanto o Samuel não são vítimas das câmeras, tal qual os gringos não foram vítimas do cigarro. Todos, tanto lá quanto cá, de um lado ou do outro da guerra, são vítimas de políticas públicas. A Operação Escudo, em 2023, resultou na morte de 28 pessoas em apenas 40 dias. Já a Verão, iniciado em seguida, superou, deixando 56 mortos em 58 dias, isso só de dados oficiais, hein? No mesmo período, um número menor de policiais também foi vítima dessa guerra, sendo que o recente desaparecimento do PM Luca Romano, de 21 anos, já iniciou uma outra operação, dando continuidade à maior chacina no estado desde o Carandiru. O governador, que já ironizou os números das operações, mais uma vez se vê pressionado e decidiu mudar seu discurso sobre as câmeras corporais, afinal, só pode ser contra elas quem tem chacinas como política de segurança. E o problema mesmo segue sendo o modo de agir e pensar das forças policiais em quase todo canto do mundo, sempre vitimando o mesmo perfil. Mas enquanto a burguesia se satisfaz e se serve dessa violência, que sigamos defendendo as câmeras. Pois dos Estados Unidos ao Brasil, em suas diferentes e iguais formas, talvez poucos atos sejam tão antirracistas quanto apontar uma câmera. Portanto, não apenas defendo o uso de câmeras corporais, como não hesite em filmar uma abordagem. É nóis.